A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, né? Mais um programa A Bíblia e Você. Eu, irmão Jacob Pablo Souza, juntamente com o irmãozão Emanuel Alain, com muita alegria em nossos corações, né? Para falarmos da palavra do Senhor em nome de Jesus. Pode ser, meu irmão. Pode ser, meu irmão. Boa tarde aos nossos ouvintes, amigos, cooperadores e a todos que nos ouvem na tarde de hoje, né? E o tema de hoje, irmão Carlos, é o jejum, é isso? Os benefícios do jejum. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos, né, orar em nome de Jesus para iniciarmos esse programa abençoado. Soberano Deus, nesse momento, Pai, nos apresentamos a Ti, apresentamos o programa, Senhor. Pai, que o programa de hoje possa servir de edificação, Senhor, de instrução, de direção, Senhor, para aquele Pai que estará nos assistindo, Pai, que seja de bênção, que o Senhor possa adentrar nos lares, trazendo o seu amor, a sua misericórdia, a sua paz, a sua alegria, Senhor, que é a nossa força, Senhor, Pai, sobre as famílias, Senhor, sobre aquele que estará, Senhor, Pai, assistindo, Pai, esse programa, esse conteúdo, Senhor. Pai, abençoa também a vida do meu irmão Rafael, da sua família. Abençoa também, Senhor, a minha família, Senhor, a minha vida. Em nome de Jesus, Pai, assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu Manuel, o nosso tradicional Salmo do dia. Aleluia. Que hoje é o Salmo da tarde, né? Salmo da tarde. Aleluia. Salmo de número 103, né? Verso de número 13 e 14. Salmo de número 103, versos de número 13 e 14. Quero ser bem simples e objetivo. Esse salmo ele é um salmo que convida-nos a louvar a Deus por sua graça, né? Salmo de número 103, verso 13 e 14 nos diz assim: Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Os salmos, irmãos, como nós costumamos dizer, são hinários, são orações, são cânticos, né? De pessoas que estavam em momentos de aflição, de pessoas que estavam em momentos de alegria, e elas decidiam louvar a Deus pelas suas palavras e pelos seus sentimentos. E muitas das vezes nós vemos o Salmo dizendo: socorre-me, Senhor, ajuda-nos nas nossas guerras, nas nossas lutas, porque a maior verdade é que nós não precisamos, irmão Carlos, nos referir a Deus com uma espiritualidade exacerbada. Aleluia. Né? E o Salmo, ele nos ensina isso, né? O Salmo nos ensina isso. O Salmo de número 103, verso 13 diz: como um pai que se compadece dos seus filhos, né? Isso me chama muita atenção, porque nós sabemos que o pai ele é diferente da mãe, né? O pai ele tem um sentimento um pouco mais robusto, ele é um pouco mais duro para que o filho venha aprender. Mas esse compadece, no texto, ele vem de complacente, complacência. E a complacência, irmão Carlos, é algo que eu acho muito fenomenal. Por quê? Porque quando um filho está errado e ele pede perdão ao seu pai, aciona-se um sentimento chamado complacência, que é o sentimento de eu te perdoo, porém eu não deixo de te ensinar. Né? E Deus, ele tem essa complacência conosco. Ele sabe da nossa estrutura, ele sabe até onde nós podemos ir, e aí ele fala, eu te perdoo porque eu sei até onde tu pode ir. Ou seja, tem coisas que você pode ir mais além e você já está desistindo no começo. É isso que o Salmo está dizendo. Ele se compadece dos seus filhos, assim como o Senhor compadece daqueles que o temem. Ou seja, o temor do Senhor traz sobre nós a complacência. Quando você tem medo de errar, quando você tem medo de fazer algo que possa desabonar o nome de Deus diante das pessoas, você mostra temor por Deus. E aí o seu medo lhe faz errar, que é um erro muito grave no meio dos cristãos. Você não deve ter medo de errar. Por isso que lá em 2 Timóteo, se não me falha a memória, vai falar que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra. Né?
Por quê? Porque quando você conhece bem, você não tem medo de falar sobre aquilo que você está falando. Se você errar, você fala, Senhor, eu errei, eu vou corrigir o meu erro. E Deus ele vai te perdoar, porque a complacência do Senhor é sobre nós, né? E Aleluia. isso é muito refletido nas Sagradas Escrituras, porque em Lamentações, capítulo 3, se não me falha a memória, vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E na Bíblia hebraica, a palavra não se repete. Na nossa, se tu abrir aí, vai estar. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas na Bíblia hebraica diz, porque o carinho do Senhor, ou seja, além de misericórdia, ele tem carinho. Né? E isso faz com que a complacência dele sobre as nossas vidas, mediante ao nosso temor sobre ele, vindo dele, faz com que ele nos lembre que nós somos pó e cinza. Por isso que muitas coisas nós não conseguimos alcançar. É como se Deus estivesse falando hoje assim, ele fala, olha, eu sei até onde tu pode ir, eu sei até onde você vai, mas você não precisa desistir agora, porque eu vou te ajudar. É como se fosse isso, sabe? E isso é a complacência de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que o Salmo, né, nos convida a louvar a Deus pela graça, porque é tudo pela graça. Nunca foi por merecimento. Nunca foi porque você jejua muito, porque você ora muito, né? Já que o tema é jejum, a gente já cai de cabeça. Porque ultimamente nós temos visto pessoas que falam, eu paguei o preço, eu jejuei, eu orei. Então o sangue de Jesus não pagou o preço, né? Não valeu. Só a parcela. Né? Foi só a parcela. Esse é o salmo que eu deixo para os meus irmãos, que Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Irmão Carlos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Né? Está aí na roda do rodapé aí nossos patrocinadores, né? Quero deixar aqui já a paz do Senhor para nossos patrocinadores, que Deus abençoe vocês, tá bom? E também está aí o contato também da Chave Pix. Nós temos também nosso trabalho missionário, nosso trabalho social, né, que ajudamos algumas pessoas, algumas famílias. Então, você que tem um coração generoso, você que tem um coração missionário e quer contribuir, está aí o Pix Missionário, né? Pix Missionário de R$ 1, né? R$ 1, não compra nem um pãozinho mais hoje. Não compra não, viu? A R$1,20 um pãozinho solto, viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O tema de hoje, o assunto de hoje é os benefícios do jejum. Os benefícios do jejum. E pesquisando sobre o assunto, eu descobri que é muito mais benefício do que eu imaginava. Então, o jejum ele tem benefício físico para o nosso corpo, tem um benefício para a nossa mente, para o nosso cérebro. Então, nós vamos fazer assim. Você fala da parte física e eu falo da parte espiritual. Vamos dividir um pouquinho para a gente... né? E aí eu te ajudo e tu me ajuda, e a gente se ajuda, e todo mundo aprende junto também. Glória a Deus. Eu separei um texto aqui, Daniel capítulo 9, verso 3, que diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa é esta palavra. É interessante que Daniel ele é um personagem, ele é uma figura bíblica que ele é conhecido como ter um espírito excelente de sabedoria. Né? Ele é um cara assim que se você senta com ele aqui... É ele e Salomão, né, Barão? Ele e Salomão não tem conversa. Os caras se sentar, a gente não entende nada. A gente fica só babando, né? Fica só... O que está acontecendo? Exatamente, exatamente. Daniel, eu sou muito, assim... Fãzaço, né, Daniel? Fã de Daniel, porque ele é um cara que ele conseguiu entrar em um reino, conseguiu o respeito de todas as autoridades daquele reino, que tinha um costume totalmente contrário do seu povo. Então, Daniel, ele soube muito bem lidar com isso. E é interessante que Daniel ele vai nos ensinar algo, que a humildade dele, porque aquilo que ele não sabia administrar, ele foi simples falar assim, ó, eu não quero tocar, não quero pegar naquilo que eu não sei administrar. Legal. A questão, por exemplo, quando começa ali um funcionário do rei,
que tinha a responsabilidade, a função de alimentar aqueles homens, para que aqueles escravos, né, que você se apresentar para o rei, se apresentasse de forma apresentável. E eles tinham... Ele cuidava da saúde alimentar daquelas pessoas. Justamente. Era o nutricionista do rei. E eles pegavam aquelas carnes sacrificadas dos pagãos. Exatamente, né, como toda comida era. E servia para esses homens então se apresentassem perante o rei. E Daniel, sabendo que não saberia administrar aquilo, ele falava: isso aqui eu não vou tocar. Não é só a questão da santificação, não é só a questão do temor, da reverência a Deus, né? E nós também, como crentes, como cristãos, nós temos que entender isso, que tem coisas que a gente não vai conseguir saber administrar. Exatamente. Então é melhor que a gente não toque, não pegue, para não fazer algo errado. Então a humildade de Daniel chega e fala: é o seguinte, me dá aí só os legumes, entendeu? Só para não dizer que eu fiquei sem comer, assim, você me dá só essas comidas. Então, Daniel, e é interessante porque, assim, dentro da igreja, as pessoas elas entendem o que é um assunto espiritual. E nós vamos falar aqui de jejum, que ele tem a parte material e tem a parte espiritual do assunto. E o jejum, e a vida do crente ela é assim. Então, por exemplo, não adianta... A igreja, o tabernáculo terrestre é uma sombra. Pessoas CNPJ ali. Exatamente. E tem a igreja que tem a marca ali, tem o CNPJ de Cristo. É um organismo vivo, né? O organismo vivo como igreja e o organismo físico, né? Como instituição. E é interessante porque não adianta eu pegar para o ímpio, como se fosse espiritual, e tratar de assunto espiritual com ele, ele não vai entender. Exatamente. Então, como que ele vai se comunicar comigo? Como eu vou me comunicar comigo? Através do resultado material da minha ação, da minha fé. Exato. Né? Por exemplo, Daniel. Aquele homem, ele era um ímpio. Você está falando, Tiago fez muito, né? Me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras através da fé. Justamente. Então, veja o que Daniel propõe para esse homem. Ele fala assim, vamos fazer um teste aí de 10 dias, aí, de um determinado tempo, e depois a gente vê, então, o resultado. Então, ele fala assim, você vai ver o resultado. Então, as pessoas, o ser humano, ele é assim. Ele vai atrás de pessoas que são referências. Que tem resultados. Você não vai chegar, querer pegar uma questão do basquete, você não vai querer me entrevistar. Porque eu não sei nem dar um arremesso. As pessoas vão querer tirar foto, vão querer entrevistar, vão querer estar perto de Michael Jordan, Brian, LeBron James, porque são ícones do esporte. Uma coisa na natação, uma coisa no boxe. Não adianta a pessoa, não vai querer tirar foto com o Carlinhos, porque eu não sei nem colocar a luva. Eu vou entrar no boxe, não vou nem entender o que aconteceu. Só vou acordar no hospital só. Então as pessoas querem tirar foto com o Mike Tyson, com o Popó, com o Edson Nunes, que você não deve querer. Então tem isso. Né? Então o jejum, ele é uma ferramenta que nos ajuda também nessa questão de administrar a questão material, né? E também saber entender e compreender as coisas que vêm do alto. Exatamente. Eu acho que a primeira prioridade que o jejum nos traz, né, falando do benefício espiritual, tá? Vou deixar o benefício material para você, para que a gente possa fazer uma divisão melhor dos tópicos que nós vamos abranger. Eu acho que o benefício espiritual, o primeiro benefício espiritual que o jejum traz é te tornar mais sensível à voz de Deus. Por quê? Porque as pessoas acham que a voz de Deus é uma voz que faz soar no teu ouvido e está tudo certo. Quando a Bíblia diz que eu opero o querer e o efetuar, se não me falha a memória da Filipenses. Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Então, algumas coisas, né, elas passam pelo crivo de Deus e são implantadas no seu ser de uma forma que você sente uma vontade extremamente grande para fazer aquilo e não sabe por quê. E aí você acaba fazendo porque Deus opera o querer e o efetuar. Então, o jejum, por ele deixar, né, vamos caracterizar assim, nós precisamos do que para sobreviver? Água e comida, certo? Para manter a nossa carne viva. Para manter o nosso espírito vivo, nós precisamos de oração, jejum e palavra. Digamos assim. Então, nós temos o alimento espiritual e o alimento material. A partir do momento que eu privo o meu corpo das suas necessidades básicas, que são o alimento, né? Vamos por um jejum parcial, tá? O alimento, eu posso beber água, mas eu não vou comer comida, que é um dos jejuns mais praticados no meio cristão. Então, a partir do momento que eu privo o meu corpo
Eu estou privando os meus sentidos físicos para que os meus espirituais se aguçem diante de Deus. Eu acho que esse é o primeiro benefício que o jejum traz. Eu separei alguns versículos que no decorrer eu quero deixar para os irmãos entenderem que o jejum não serve só para você se tornar mais espiritual. Porque você pode ter uma vida de jejum e oração e não ter discernimento nenhum do que você está fazendo. Eu conheço irmãos que oram a vida inteira, que leem a Bíblia e que vivem batendo na mulher, que vivem bebendo no bar, tendo uma vida dissoluta, mas que eles conhecem a palavra, pregam a palavra, mas vivem de forma dissoluta. Ou seja, não vivem, né, aquilo que eles aprenderam com a Bíblia. Porque o primeiro fato é que nós lemos a Bíblia não para extrair dela lições, mas para que ela extraia de nós aquilo que não presta. E aí sim nós aprendemos uma lição. Falando de jejum, então, o que é o jejum? Eu fiz aqui uma anotação bem básica. O jejum, ele tem, vamos colocar aí, 3 tipos de entendimento. O que é o jejum? Que seria o se abster de alimento por um período. Né? Isso, com um propósito espiritual. Então, tem as pessoas, por exemplo, eu fiquei sabendo que grandes celebridades da história da humanidade praticam o jejum com princípios bíblicos, entendendo o bem-estar físico e o bem-estar psicológico. Não estou colocando no espiritual ainda. Entendi. É só o psicológico e o físico. O que isso agrega em qualidade de vida para eles. Exatamente. E até em longevidade de vida. Porque a partir do momento que você inibe-se de colocar alimento, o seu organismo começa a fazer uma limpeza, não é isso? Justamente. Né? Por isso que as pessoas, quando vão fazer alguns procedimentos cirúrgicos, alguns exames, eles ficam 8 horas. Por quê? Porque a partir de 8 horas que o corpo humano está se abstendo de alimento, as primeiras 3 horas, o corpo humano, o cérebro, ele vai trabalhar na sintonia, que é o alimento da questão ali, o nutriente que começa com um açúcar ali, extrair isso. Depois ele começa com esqueci o nome do nutriente agora, a mitocôndria, que é a parte da gordura. Aquela gordura, tem a gordura saudável, a gordura boa, que é o colesterol bom e o colesterol ruim. Que é o DH. DH é o colesterol ruim. É errado, me corrijam aí. Agora é isso. Então, às 8 horas, então começa com isso. Então, o que acontece? O seu corpo começa a liberar substâncias a ponto de limpar aquilo que não pertence ao seu corpo. É isso? Justamente. O que acontece? Quando nós começamos a jejum, quando chega em 8 horas, todo o seu sangue ele começa a ir para o seu pulmão, cérebro e coração. Fazendo esse efeito, o que acontece? Começa, então, a limpar todo o intestino, toda a impureza do intestino. Então, por isso que as pessoas, quando fazem procedimentos cirúrgicos, essas coisas, eles, justamente para quê? Para que o corpo esteja o máximo possível limpo de bactérias, de coisas, de impurezas. E eles saibam que tem dentro realmente de você não provindo de alimentos, de substâncias. Justamente. O que acontece com o jejum, então, que não é um jejum espiritual? Você se abster de alimentos para uma limpeza parcial do seu corpo. Para uma limpeza parcial do seu corpo. E isso vai agregar vários benefícios físicos e psicológicos. Então, grandes celebridades, se você pegar, eles têm uma vida regrada de jejum. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Quem me contou isso foi o Luciano Subirá. O que você está falando? O Subirá é show de bola, né? Inclusive, nós temos aqui, Carlos, a cultura do jejum, né? Um dos livros que nós ganhamos aí de um amigo nosso, ele e a minha esposa, e eu dei uma folheada assim bem básica nele, tem muita coisa, mas os livros do Subirá são livros que você tem que parar e ler. Não tem como você ler ele junto com outra coisa. Porque ele é muito inteligente, ele tem uma linha de raciocínio muito grande, né? Então você tem ligado para acompanhar, senão você se perde. Exatamente. Então, tem essa questão do jejum. Né? O jejum físico, que as pessoas fazem sem intuitos espirituais. Exatamente. Indo para a questão espiritual, é a mesma coisa. Porém, agora você tem um intuito de aproximar-se de Deus. Exato. Só que deixar o jejum com uma proximidade de Deus é um erro também. Tá? Deixa eu te explicar. Tem personagens na Bíblia
que você vai ver que eles jejuavam por causas que eles queriam. Então, o jejum não só te aproxima de Deus. O jejum pode ser uma forma de arrependimento. Quer ver? Joel, capítulo 2, verso 12. Diz aí para mim o que está escrito aí. Joel 12, 2. Vamos lá. Está no novo ou está no velho? Eu acho que tiraram da minha Bíblia. Aqui, eu acho. Joel 12, 2, 12, né? 2, 12, ó. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. É interessante que vai de acordo com o que eu li aqui em Daniel, porque Daniel ele chega e fala, ó, ele buscou o Senhor em pano de sim, em pano de saco e cinza. E aí ele continua no verso 4 dizendo assim, e orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conceito e a misericórdia para os que te amam e guardam os mandamentos. E pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos mandamentos e dos teus juízos. E aí ele continua falando que mudou. Exatamente. Você vai ver que normalmente, no caso, o jejum espiritual, ele está sempre atrelado com oração. Quer ver? Ó, Neemias capítulo 1, verso 4. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assim que me chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ou seja, Joel está falando que o jejum serve para o meu arrependimento, certo? Para que eu venha me arrepender e fazer algo perante Deus. Por isso que ele fala, ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aí ele fala, isso com jejum e com choro e com pranto. Aí aqui em Neemias está escutando uma voz de um amigo dele que chegou e falou, olha, a cidade lá está assim devastada, tal, 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 tal. E ele, antes de tomar qualquer decisão, ele decidiu orar e jejuar. Ou seja, além do arrependimento, para tomar uma decisão, é o que a Bíblia está ensinando. É interessante que eu deixei aqui anotado. Então, já deixamos claros aqui para quem tem dúvida o que é o jejum. Exato. O jejum, ele, na questão matéria, questão humana, na questão de saúde, é você se abster de um alimento, né, para o bem-estar. Né? Sem contar que o jejum emagrece. Fato. Sim. Sem contar. Não é eu aqui, ó. Oh, tô vendo. Eu estou jejuando bem? Aumentou o número da luz? Desculpa. Que isso? Sem contar que se você for pegar os benefícios do jejum mesmo, você vai ver que todo mundo deveria fazer um jejum. Todo mundo. Independente se de forma espiritual ou material. Pelo fato físico, né? Pelo fato de uma limpeza, né? A sua pele melhora, o cabelo melhora, a sua vista melhora, a sua glicose melhora, né? Então, assim, e as pessoas têm confundido muito, mas eu tenho que fazer 8 horas de jejum, 10 horas de jejum, 12 horas de jejum. Tem amigos meus, né, inclusive, que provavelmente vão ver o programa, que eles falam para mim, irmão, eu posso jejuar quanto tempo? E aí entra de uma forma espiritual, o tempo, ele pode ser medido por você mesmo. Você não pode tomar café e falar, vou jejuar. Você pode acordar e deixar de tomar café e falar assim, eu não consigo ficar por muito tempo porque a minha saúde não me permite. Então você vai começar a jejuar 1 hora por dia, 30 minutos por dia. E aí o seu organismo vai se adaptando àquilo, né? E aí você consegue mais para frente estar jejuando 3 horas, 4 horas. Eu conheço amigos aí que jejuam 12 horas, 15 horas. Então, é interessante o que você disse, porque esse é um dos assuntos do jejum que ele é mais comentado, sobre a questão da regra do jejum. Biblicamente, você vai ver que essa questão de tempo, porque tem pessoas que falam, mas pode beber água no jejum, aí outros falam assim, o jejum pode ser só, tem que ser integral, tem que ser parcial. Existe muito essa questão de discussão. O jejum, a regra de jejum, ela é muito simples. O jejum tem que ser acompanhado de oração e meditação da palavra ali, né? Uma meditação da palavra. Exato. Então vamos fazer o seguinte: vamos estipular aqui os 3 tipos de jejum para que quem está nos acompanhando entenda. Sim, Certo? Vamos lá. Você mencionou Daniel, né? sim. E o pessoal sempre fala jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel?
que você entende com isso? Eu entendo o seguinte: o jejum de Daniel é o jejum que você se abstém parcialmente de alguns alimentos. Tá? Por exemplo, você vê que Daniel pediu legumes, ou seja, Daniel não comia o quê? Proteína. Então, eu não como carne, eu não como frango, eu não como peixe, só vou comer legumes. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que alguns animais tinham sido ofertados, né, a Baal, a Azeras, aos os deuses pagãos daquele povo. Tanto que, quando você estuda a história de Daniel, você vê que Daniel, quando foi levado cativo, ele aprendeu tudo que a Babilônia podia ensinar. Então, ele sabia toda a cultura. O texto que você mencionou está no capítulo 9, aqui. Então, se você ler do 1 até o 9, você vai ver que Daniel aprendeu astrologia, aprendeu a cultura básica da Babilônia, como fazer as coisas, como ver as coisas, como entender as coisas da forma deles. Porém, Daniel não se contaminou com o que ele aprendeu. E é engraçado, por quê? Porque no mundo nós vamos aprender as coisas do mundo, vamos ver como que se faz, e nós temos a facilidade de fazer uma trapaça, mas nós não precisamos fazer uma trapaça. E isso ela só se caracteriza na vida de Daniel porque Daniel decide não se contaminar. Daniel decide não adorar. Daniel decide não deixar com que aquilo que entrou na sua mente passe para o seu coração. E aí, o jejum de Daniel, eu entendo de que forma? Eu vou me abster parcialmente de alguns alimentos. Por exemplo, eu vejo gente fazer jejum de Coca-Cola. Jejum de Coca-Cola não existe. É um propósito. De WhatsApp, jejum de Facebook. É um propósito, não é? O jejum é quando você se abstém de alimento. Por isso que a palavra é jejum. Então, a partir do momento que você pega e você, poxa, eu gosto muito de comer carne frita, não vou comer carne frita, vou me abster este mês por um propósito. Inclusive, se você for realmente olhar, a carne, ela demora 3 a 4 dias para se deteriorar dentro do nosso estômago. A carne vermelha é assim. Exatamente. 72 horas. Então, ou seja, você fica ruminando aquela carne dentro de você, aquele peso, e você não consegue entender. Então, esse é o jejum de Daniel, parcial. Quando você vai pegar Mateus capítulo 4, se não me engano, que é a tentação de Jesus, é isso? Isso. Se não me falha a memória. Você vai ver Jesus indo ao deserto, conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E ele fala, tive fome. Não fala que ele sede, fala, tive fome. Ou seja, ao que tudo indica, Jesus estava jejuando de alimento, não de bebida. Ou seja, não de água. Jesus, então, poderia beber água, mas não iria comer comida. Esse é o jejum que nós podemos dizer que é o jejum inteiro, jejum íntegro. Né? Quando você fala sobre o jejum total, você não come e não bebe, né? A medicina chama de pertinente, se não me falha a memória, é um jejum que você não bebe água e não come comida. Então, são os 3 tipos de jejum. Na Bíblia você vai ver, se não me falha a memória, 3 pessoas que conseguiram jejuar num longo período de tempo. Né? Uma delas eu posso te mencionar fácil, que é Moisés. Ele sobe ao monte. 80 dias, né? 50, 3 meses, eu acho. Mas teve uma que ele subiu um monte, aí ele ficou 40 dias, quando ele desce, exatamente. Aí ele viu que querendo as tábuas e volta, exatamente. Então, o que acontece? Você vê que ele não bebeu água e não comeu comida. Esse é o jejum integral. Só que a medicina fala que para fazer isso, você tem que ter um acompanhamento médico. Porque se você ficar 30 dias sem beber água, seu corpo já desidrata. Se você não tiver uma condição física boa, você já passa mal. Então, são 3 tipos de jejum. Vamos lá, o parcial, o integral e o completo. Né? Então, tem algumas coisas que nós precisamos estipular. Qual é o tipo de jejum que eu quero fazer? Quanto tempo eu vou fazer? E como eu irei fazer? Todas as vezes que a Bíblia menciona o jejum, ela menciona que o jejum tem que ser atrelado à oração, a cânticos, né, a um pensamento mais voltado a Deus. Porque o jejum espiritual seria para isso. Se você for ver Esdras, capítulo número 8, verso 21 e 23, ele vai falar: estávamos nós na beira do rio Ava e oramos e jejuamos ao Deus do céu para que tivemos uma caminhada, uma jornada segura. E ele nos deu. É interessante o que você está dizendo, porque assim, quando a gente lê jejum, a pessoa fala assim, o jejum é para modificar minha carne, não sei o quê, matar a carne, não sei o quê, não sei o quê. O jejum em si, tanto o jejum em questão
questão científica, com os nutricionistas, com uma visão médica, ou até uma visão religiosa, não é para fazer mal para o corpo. Tanto que é indicado na questão física que você procure um nutricionista, você procure um médico, né? E na questão espiritual, que você também procure orientação com o seu pastor. Né? Quando você faz um jejum, que não vai prejudicar o seu corpo físico, porque a dieta, ela é tão séria, não. Se você não fizer a sua dieta, você gera no seu corpo colesterol, diabetes, ansiedade e tantos outros malefícios ao corpo físico. O propósito do jejum ele é de educar o seu corpo, te educar na sua vida alimentar. E isso, perdão por ele cortar, irmão, e você vai ver no Pentateuco, Deus ele traz toda uma educação alimentar para o seu corpo. Exatamente. Você fala, não, eu só ia mencionar que isso que você está falando faz todo sentido, porque se você for ver, né, a etimologia da palavra jejum, que vem do latim, que é jejunus, ele começa como seco, vazio e sem nada. Ou seja, né, quando você é criado, você tem uma alimentação específica dentro do ventre da sua mãe, que passa pelo cordão umbilical, que vem da sua mãe. Quando você sai, você tem um alimento específico para que você se alimente. E aí, a partir de certa idade, você tem que parar de comer aquele tipo de alimento e passar para um outro tipo de alimento. Ou seja, em fases da nossa vida tem tipos de alimento. E nós, quando chegamos na fase adulta, nós não regramos mais esses alimentos. É interessante porque eu fiquei sabendo há pouco tempo que o nosso intestino, o que faz toda a questão do nosso digestivo, ele tem horário para cada tipo de alimento. Por exemplo, a partir das 18 horas, não é saudável comer queijo. Eu não sabia disso. Nem eu. Por quê? Porque o aparelho digestivo ele tem os seus horários para determinadas funções de alimentos. E a pessoa me falou isso, eu fiquei, caramba, e eu comecei a reparar que realmente eu sentia essa diferença quando eu me alimentava de queijo, né? Um sanduíche, uma pizza. E normalmente nós comemos queijo na parte da noite, né? Uma pizza, um lanche. Porque é um momento. Então, quer dizer, o nosso corpo ele tem isso. Ele tem as suas regras próprias. Que nós, muitas das vezes, vivemos num mundo tão caótico, num ritmo tão desgovernado, tão acelerado, que a gente não se preocupa com isso. E claro que quando a gente é jovem, está tudo ótimo. Então, o nosso corpo está no mais seu belo vigor ali. É um cartão de crédito, né, Varão? Você passa hoje e paga a conta amanhã. Mas quando começa a chegar em 40, 35, 36. Entendeu? Tanto que, se você for ver as pesquisas, tem pessoas hoje na faixa de 30 anos que já estão tendo diabetes, já estão tendo colesterol, coisa que geralmente as pessoas são altas, problemas cardíacos, pessoas jovens que eram doenças que geralmente acompanham pessoas com 50, 60 anos de idade. Porque ela já tinha uma tendência, né? Já vinha hereditariamente, e aí ela se alimentou de forma incorreta e causou. Então, tem essas regras que nós precisamos seguir. Então, eu separei aqui, então nós falamos o que é o jejum, nós explicamos a regra do jejum, né? Tanto a questão nutricionista, como na questão médica, científica, e também na questão espiritual. Eu separei aqui por que jejuar. Porque às vezes, quando você chega na sala de aula na igreja, vem muito essa pergunta: por que jejuar? Por que o jejum? Né? Então as pessoas vêm com a pergunta: o que é o jejum? Qual que é a regra do jejum? Qual que é o verdadeiro jejum? Né? É interessante que eu coloquei aqui: por que jejuar? Não sei se você vai concordar comigo. Vamos lá. Isso que é o legal do programa. Eu não sou obrigado a concordar, mas nós somos obrigados a nos respeitar. Isso que é perfeito. Exatamente. E eu não coloquei todos, para não ficar muito excesso, mas eu coloquei alguns aqui, né? Eu vou falar aqui os tópicos, depois a gente vai conversar sobre eles. Tá? Então, eu coloquei aqui, porque assim, ó, por uma causa, seja ela pessoal ou coletiva,
Porque nós vemos na Bíblia que teve casos que o povo venceu guerra, o povo venceu crises, né, no seu Posso dar um versículo? país. Pode. Esther. O que aconteceu com Esther? Estava pensando em Esther. Eu não queria falar porque eu sabia que você ia citar Esther, mas pode. Esther, né, precisava de uma libertação, precisava que o rei se voltasse para eles, né? E aí o tio de Esther falou: olha, você foi posta nesse caso para isso. Você foi posta nesse lugar para que você resolva essa ocasião. Mas se você não se levantar, Deus levanta socorro de outro lugar. Aí ele fala: então eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar os judeus para não comerem nem beberem, ou seja, para jejuar em prol desta causa. É interessante que tem casos na Bíblia que foi até os animais pagaram o pato. Exatamente, até os animais jejuaram. Você vai ver no Antigo Testamento, Deus falando pro pessoal. Então, vamos chegar lá em casa, vamos lá, vou falar pro meu gato que eles estão aí, jejuar. Aqui em casa o negócio é o seguinte, o cachorro e o gato também já entram no jejum. Então nós temos o jejum coletivo, que também serve para o nosso país, para o nosso governante, para a nossa nação, pela família. E o jejum pessoal, que entra na nossa questão, primeiramente, de querer, claro, de Deus, procurar um entendimento mais do céu, o bem-estar do nosso casamento, o bem-estar da nossa família. Isso é uma coisa que eu achei legal, se fosse para entender as coisas do céu. Tem pessoas que acham, cara, que se ela jejuar, ela não precisa estudar a Bíblia, que ela vai entender. Isso aí é uma teologia satânica, né? Porque a pessoa deixar de comer, achando que vai entender o que a Bíblia quer dizer, não. Deixa eu explicar aqui algo para você, meus irmãos, para ficar bem claro isso. Oração, jejum e palavra, elas não andam separadas em momento nenhum. É verdade. Por mais que você pode ter um chamado para ensinar, você pode chamar para pregar, mas a oração de jejum está atrelada. Você vai ver isso na vida de usamos a Bíblia, você vai ver isso na vida de Jesus. Jesus é um cara, né, um homem. É um DH com um HD. É o Deus homem e o homem Deus. A vida dele, oração, jejum e palavra. Ele era a palavra. Ele era a palavra. Tanto que o programa A Bíblia e Você, o que é a Bíblia? É a palavra. Quem é a palavra, quem é o verbo, é ele. Então, é Jesus e você. Exatamente. Né? Traduzindo etimologicamente falando no programa. Nunca traduzi o programa etimologicamente falando, mas esse é o intuito profundo por trás do nome do programa. Né? Então, as pessoas precisam entender isso. Né? Que jejum, palavra, louvor, também tem pessoas que falam assim, eu não sei, eu não canto na igreja, não abro minha boca, não me manifesto como está tendo muito de louvor na pessoa, porque eu tenho a voz feia, eu não sei cantar. Meu chamado é o Salmo diz que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. E a Bíblia ainda diz que ele recebe o nosso louvor como um perfume suave às suas narinas, né? Ou seja, ele não entende o timbre da nossa voz, então, ele não quer entender, né? Ele quer ver o perfume que nós exalamos na nossa voz. E uma das coisas mais lindas do jejum é o que Daniel faz aqui, Isaías também fez, né? Que é a humilhação. Não é a humilhação que eu sou um próprio. Né? É o que Joel estava dizendo. Não é essa humilhação que as pessoas entendem errado e ficam se fazendo de vítima de pobre coitadinho diante de Deus. E Deus está olhando assim, você não é pobre coitadinho. Para eu sou o teu Deus, Senhor, o regente do universo. Eu sou o dono do ouro da prata. Você não é coitadinho de coisa nenhuma. Eu te chamei por filho meu, né? Enfim. Você falou agora, me fez lembrar uma fala do meu pastor. Ele fez uma pergunta no culto na igreja. Ele falou assim: quem aqui é servo? Quem aqui é filho? E aí, tipo, dividiu a igreja. Aí ele falou: porque Jesus disse, né? Não vos chamam mais servos, mas sim amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então você é servo até você ser, de certa forma, ignorante em algumas coisas. Depois, quando você se torna entendido daquilo, você se torna um amigo. Então, por quê? Porque Daniel ele se apresenta diante de Deus aqui com oração, com jejum, com pano de saco, de cinza, que era a humilhação. Porque ele estava procurando entendimento daquilo que Deus estava apresentando para ele. Ou seja, ele queria uma revelação do que realmente Deus queria fazer. Então, e nós temos que ter isso, esse desejo de querer entender. Não é errado você questionar Deus sobre querer entender em uma profundidade maior. É engraçado que você vai ver Jesus falando, Carlos, que há demônios que só são expulsos com jejum e oração.
E o demônio relatado ali é o demônio da incredulidade, né? Então, quando você trata de jejuar por alguns propósitos, por alguns tempos, né, da minha vida, eu tenho 8 anos, fazer 9 anos de cristão, jejuava para poder ganhar almas. Falava assim, eu só quero ganhar almas, só quero ganhar almas. E eu nunca vi ninguém jejuar por isso. E, tipo, era um propósito meu com Deus. E eu comecei a ler a Bíblia, e a Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Mas não fala sobre um jejum para ganhar almas. Fala de um jejum para uma boa jornada, fala de um jejum para se tornar mais íntimo, de um jejum para se tornar mais próximo. Mas o que eu entendia com isso? Eu entendia que eu precisava jejuar para entender o que aqueles corações precisavam ouvir da parte de Deus. Era uma revelação do céu, através da palavra, para que a pessoa pudesse se achegar a Cristo. Porque Paulo diz que as nossas pregações não podem ser firmadas no conhecimento humano e nem no poder persuasivo do nosso conhecimento, mas sim no poder de Deus. Glória a Deus. Então, aqui continuando o nosso porquê jejuar, né? Então, está aí um dos motivos por que você jejuar, né? Por que eu vou jejuar? Porque as pessoas às vezes não sabem por que vai jejuar. Exatamente. Coletivo é legal, interessante. Na questão física, né? Pelo bem-estar físico, né? Porque não adianta nada eu querer servir a Deus debilitado numa cama, você poder andar, né? Então, Eu tive uma experiência dessa com o jejum aí, que eu fiquei mal. Porque Paulo ele fala assim, o corpo para pouco se aproveita, mas ele se aproveita, ele não diz para nada, pouco, se aproveita, para pouco. Então, o corpo ele faz parte, né? E Paulo ainda menciona que o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele está falando, você nem precisa fazer muito exercício, desde que você cuide de uma alimentação regrada e sadia. É isso que ele está querendo explicar, né? Então, se você tem uma vida, uma educação alimentar, então, cara, longevidade. Exatamente. Né? Então, tanto que você vai pegar, você vai ver esses homens e mulheres que têm mais de 100 anos de idade, vai sentar com eles, fica 2, 3 dias com, você pode eles. Pegar a cultura oriental, principalmente os japoneses, né? Eles têm uma alimentação muito regrada e muito sadia, e eles vivem muito, cara. Sim. É um fato que os caras comem peixe, pô, eu particularmente não gosto, minha esposa gosta, mas se você for ver, a riqueza do nutriente do peixe é sensacional. Eu também não sou muito fã de peixe, né? Minha esposa em casa que mais gosta. Só em casa, eu não sou tão fã. Mas, cara, peixe, tanto que você for ver na cultura, na asiática e tal, pouco eles comem carne bovina. Exatamente. Poucos, né? Isso aqui, acho que você vai nem citar, mas porque é um ato de adoração. O jejum ele tem que ser um ato de adoração. Por que um ato de adoração, como Manuel, irmãos que estamos ouvindo? Porque a Bíblia fala assim, que tudo em ti, né, tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Então, porque assim, o ato de adoração, porque quando nós jejuamos, desperta em nós um sentimento de misericórdia, de caridade, de amor. Sabe o que você está falando? Eu posso resumir uma fala de João. E ele cresça. Eu acho que o ato de deixar de alimentar a minha carnalidade, né? Porque não adianta também o irmão pensar que vai fazer um jejum e ficar o dia todo na frente da TV vendo a Rede Globo passando um monte de tragédia, um monte de traição, de prostituição, um monte de coisa. E ele fala assim, olha, mas eu tô de jejum, mas só tá vendo tragédia. Não coloca um louvor, tu não, sabe, não busca Deus, não busca letra, não busca parar um momento para refletir sobre a sua má conduta, né? Não só sobre o seu próximo, mas diante de Deus. Eu acho que isso é deixar de comer é uma adoração a Deus. E claro, eu coloquei aqui, também é o básico, que é para se aproximar de Deus. O jejum, ele vai trazer isso. Daqui a pouco a gente vai ficar principal e aí a gente vai se aproximar do principal também. Os benefícios físicos do jejum. Eu vou ler aqui, aí, como for que quiser comentar alguma coisa. Quando estamos jejuando, o nosso corpo fica em estado de alerta. E todo o sangue é direcionado para os órgãos vitais, coração, cérebro e pulmão. Quando o fluxo sanguíneo é direcionado para esses órgãos, o resultado é que ocorre uma limpeza intestinal, pois ele encontra-se
sem nutrientes. Nutrientes esses que, né, são as impurezas. As vantagens, né, físicas são essas. Vantagens. Estratégia ideal para controlar e perder peso. Ou seja, você vai adquirir uma educação. Porque, por exemplo, você vai pegar um lutador. Um lutador, ele tem que saber controlar o seu peso. Não pode ficar nem abaixo e nem acima do peso. Pronto, não precisa nem pegar um lutador. Vamos pegar uma pessoa normal. Quer ver? Vou te dar um exemplo do que acontece comigo. Algumas vezes eu consigo ficar sem comer e eu não estou nem de jejum. Tipo assim, eu saio de casa, vou trabalhar, aí eu cheguei 10 minutos atrasado no trabalho, eu não posso tomar um café, e aí eu tenho que ficar até o meu horário de comer. Se eu não comer algo que me alimente durante a tarde, por exemplo, arroz, feijão, aquilo que o meu corpo precisa, se eu só fizer um lanche, à tarde eu passo mal. Por quê? Porque o meu corpo, meu organismo estava ficando limpo, e aí quando eu precisava para resolver a questão de alimentação, eu comi algo que não me alimenta, que só parcialmente enche o meu estômago. E isso faz com que o meu estômago fique ruim e todo o meu corpo não funcione de uma forma correta. Dentro disso que você falou, porque assim, não é errado a questão de educação. E a educação que eu estou falando agora é uma educação que ela é alimentar, agora é uma educação espiritual. E isso quem falou foi o Luciano Sobral. Estou pegando a fala do Luciano Sobral aqui. Ele estava explicando algo bem interessante. Ele, o tio Nico, ele estava explicando sobre jejum. Genico é top, Genico né? É top. Por exemplo, não é errado você beber um Todd. Sim. Só que você não pode substituir um Todd por um arroz, por um feijão, por uma proteína, por um legumes, por uma verdura. Né? Então, tem isso. Você não pode separar, substituir isso. A mesma coisa a vida espiritual também. A vida espiritual ela é regrada. Oração, palavra e jejum. Né? Então, nós também não podemos substituir. Tem pessoas que substituem a sua vida espiritual por movimentos, por campanhas. Tem pessoas que vivem só de campanha, pessoas que vivem só de vigílias, só de... Mas acaba esquecendo. Posso fazer um comentário sobre isso? Oração. Eu acho que Paulo resumiu isso na palavra da ceia. Ele disse que aquele que tiver fome, come em casa. Quando ele disse isso, ele falava assim: quando vocês se juntam, não vos louvo por isso, porque vocês não se ajuntam para melhor, e sim para pior. E aí ele vai decorrendo todo o texto da ceia, que eu recebi do Senhor, tal, e depois ele fala assim: mas quem tiver fome, come em casa. Irmão, isso trazendo do âmbito espiritual para a nossa vida é o seguinte: se eu saio de casa sem ter um devocional, sem ler a Bíblia, sem fazer uma oração, sem ter jejuado, sem ter escutado um louvor, e chegar na igreja e querer me alimentar do que os outros vão me dar, eu estou indo para lá para alimentar do que os outros vão me dar. E tudo que eu recebo dos outros é leite. Não é alimento sólido. Alimento sólido é quando você se senta e você procura entender com o seu entendimento aquilo que Deus quer te falar através da palavra. Aí, quando você faz isso, que você vai para o culto, você vai alimentado para receber uma porção a mais de direção. Continuando aqui, isso aqui é interessantíssimo, porque diz assim, ó, normaliza os níveis de grelina e ajuda a disciplinar o organismo em relação à fome. Então, isso aqui ajuda os irmãos que são Glutões. O famoso pecado da glutonaria. Da gula. Da gula, porque tem irmãos que não sabem se comportar na igreja. Aí a gente põe lá um Gary lá, o que acontece? Os irmãos acabam, é que nem Paulo fala, ó, vocês estão comendo, estou esperando os irmãos chegar aí. Exatamente. Na palavra da ceia, no estudo da ceia. E você tem entendimento do que aconteceu ali, né? Cada um levava uma coisa para ceia, e aí, tipo assim, tu levava um bobó de camarão, tu levava uma média. E aí, tu não queria me esperar, porque tu não queria comer a média, tu queria comer o bobó. Entendeu? Era isso. Isso acontecia comigo quando eu era do mundão. Eu levava aquela cerveja da melhor qualidade. E eu quero beber aquela. Eu quero beber a minha, que eu tô ajudando. Só que o cara queria deixar dele lá e queria beber a minha. Mas já foi, outros tempos. Diminui os níveis de triglicerídeos, reduzindo os triglicerídeos. Como que é a pronúncia? É isso mesmo.
É língua estranha, é língua estranha. Reduzindo os riscos cardíacos. Então, o benefício do jejum ajuda o coração. Exatamente. Né? Esse aqui é para mim. Pode diminuir o ritmo no envelhecimento. Veja que eu estou jovem. Notei. A nossa diretora, ela acha que tem 25 anos. Acho que ela está jejuando bem. Ela falou que tem 25 anos. Ajuda em condições dermatológicas, ou seja, cicatrizes, pele. Lembra que a gente tá... Você, meu Deus do céu. Não vale rir, você aí do fundo. Atua na normalização do sistema digestivo. Então, tem pessoas hoje que sofrem muito com o seu organismo ali, né, com a sua questão digestiva. Exatamente. E aqui entra também, eu separei isso aqui, embora seja corpo físico também, eu separei, que tem uma coisa aqui bem interessante que eu quero passar para você, a questão dos benefícios espirituais. Os benefícios no cérebro. Veja que legal isso aqui. Aumenta a habilidade das células nervosas de reparar o DNA. Melhora o aprendizado e a memória. Diminui o risco de desenvolver doenças como Alzheimer e mal de Parkinson. Para quem não sabe, o mal de Parkinson é aquele que a pessoa fica tremendo a mão. Ele perde controle do... Deu um toque antes, por favor. Melhora o aprendizado e a memória. Então, por isso que Deus, quando falou sobre jejuar, ele estava falando sobre orar e sobre falar. Né? Sobre a gente ter. Porque quando você deixa de comer, a sua mente se foca melhor naquilo que você vai fazer. Então, é isso que o jejum estava fazendo. Então, todas as vezes que eu jejuar e for ler a Bíblia, eu vou ter um entendimento melhor automaticamente, tanto no meu corpo quanto no meu espírito. E é interessante que você vai ver que quando Jesus fazia os seus devocionais, geralmente era na primeira hora do dia, exatamente, ali, na madrugada, era cedo ou cedo, porque ele estava com todo o seu ser vazio, assim, tipo, limpo, purificado, né, purificado para receber o que é do alto. E é o que não tem acontecido com os cristãos. Os cristãos, eles têm comido demais. Tem se enchido de coisas do mundo, tanto espiritualmente como materialmente, a ponto de não caber mais. Mas tem uma coisa que os crentes gostam. Eu tenho certeza que você aí também vai concordar. Quer ver? Crente, quando vai para a igreja, gosta de beber água da igreja. Oh, meu Deus do céu. Começa a orar no galão, vaso. Eu já peguei essa estratégia. Eu vou colocar o eu vou chegar. Não, o que eu faço? Eu já chego no galão da igreja e Senhor, abençoe, Jesus, quem beber se converta. Porque os caras gostam da água da igreja. Então, veja que o jejum, na verdade, ele é uma educação. Por quê? Porque os cristãos hoje têm se prendido muito ansiosos com as coisas do mundo. Né? E é interessante porque o que nós estamos falando aqui, as grandes empresas alimentícias, por que a gente faz isso? Exatamente. As empresas, as grandes farmacêuticas também, as grandes drogarias do mundo, que vendem os seus remédios, por quê? Porque para eles não é interessante uma nação saudável. Porque se tem um povo saudável, não precisa comprar os remédios dele. Então, eles preferem que as pessoas fiquem doentes, esperando horas e meses em filas. Inclusive, tem uma reportagem muito interessante, Carlos. Ela se atrela ao jejum, fala sobre o hábito saudável de pedalar. Né? Aí ele fala, você que tem o costume de um hábito saudável, de uma vida regrada, você não presta para o governo. Porque você não consome os remédios, você não vai ao hospital, você não paga um IPVA no carro, você não compra gasolina, você não paga imposto, você não paga nada. Então, você é uma pessoa que, para eles, não é uma pessoa que pode fornecer alguma coisa. Então, veja, esse aqui é bem interessante. A pessoa certa utiliza. Aleluia, Jesus. Diminui o estresse. Peraí. Compartilha aí para a pessoa certa poder ouvir. Diminui o estresse, Aleluia. ansiedade e irritabilidade. Veja, então, por que você vê que a humanidade é tão irritada? Porque ela está comendo, se alimentando de forma irregular. E, de certa forma, Carlos, também os alimentos também, eles são muito cheios de químicas, né, atualmente, né? Então, assim, eles te alimentam para ficar doente. Exatamente. E aí eles ficam ricos vendendo para você. Comida depois remédio. Mais comida porque você fica ansioso. Então,
E você pode ver que tudo que hoje passa na televisão é comida. É programa de comida de manhã, programa de comida de tarde, programa de comida de noite. Aí você vai Exato. ligar uma rede social, tem lá propaganda Comida. de fast food, não sei o quê. Exatamente. Então, a sua mente ela vai sendo treinada para você querer comida. Às vezes o teu corpo está até cheio, mas a tua mente ela está. Exatamente. Já tá pensando no que tu vai comer daqui a pouco, né? Que nem eu tô aqui pensando já no que eu vou comer, varão. Eu tô- Entendeu? Então, você está assim. E aí eles te dão comida. Uma comida que não tem proteína nenhuma, nutriente nenhuma. Você come, daqui a pouco tá com fome, quer comer mais. Aí eles têm um monte de química que te leva a ficar doente. Total. Aí você fica doente, fica ansioso, quadro de depressão. Aí você vai enriquecer os psicólogos aí da vida. Sim. Então veja como que é uma cadeia. E isso a imprensa não quer que você saiba. Exatamente. Né? Ou seja, e veja no que Deus está cuidando. Então, por isso que as grandes celebridades, pessoas importantes, As pessoas inteligentes, pode-se dizer. eles jejuam de forma regrada. Eles têm uma vida de jejum. Eles têm seus nutricionistas que orientam por quê? Por causa disso. Exato. Eles sabem. Então, você vai ver que são pessoas, né, que estão sempre saudáveis. Exatamente. Então, diminui o estresse, a ansiedade e a irritabilidade. E isso aqui é interessante, Manuel. Ele forma células troncos combatendo o câncer. Olha Por que quê? interessante, O né? que é o câncer? O câncer ele é uma célula morta. Exatamente. Exatamente. Então, o que você faz? Você, ao entrar em jejum, em um determinado período de jejum, isso para ter uma orientação médica, Claro. o que acontece? O teu cérebro vai mandar informação para o corpo, ele vai meio que se reiniciar. Então, ele vai pegar essas células que estão Ele vai lá. reproduzir as células que defendem o seu. Justamente. Ele vai eliminar essas células e vai criar novas células novas. Porque então, ao que dá a entender é que as substâncias que o nosso corpo estão retirando dos alimentos e dos remédios impedem do nosso corpo se regenerar, se recuperar de forma correta como se deveria. Justamente. Então, se você pegar os grandes cientistas e eles se aprofundarem nessa questão do jejum, nós temos aí 80% de chance de encontrar uma saída muito melhor para o tratamento do câncer. A cura para o câncer. Eu não vou dizer que a cura para o câncer, porque o câncer também ele trata-se de uma questão espiritual, De certa forma. Porque o que é o câncer de forma mais profunda? Não é só uma questão física, é uma questão de uma mágoa, de um rancor, está guardado, é uma raiz que se gera aí no É coração. uma má água, né? Uma mágoa. Isso aí ele vai guardando. Né? Eu vejo pessoas que conhecem tanta gente que vive conversando e está com câncer. Eu falo, mas por que a pessoa não sei o que tal? Aí eu começo a escutar a história, a pessoa guarda mágoa de tantos anos atrás, isso. E aí aquela mágoa se tornou uma raiz que ao decorrer do tempo a grande vai matando. sabe? A grande alma que eu até te interromper é que quando a Bíblia fala que somos corpo, alma e espírito, né? Ela estava querendo dizer que um interfere no outro. E isso é um fato, né? Se a nossa alma está triste, magoada, o nosso corpo vai sentir. Isso é fato. É que nem a questão da lepra. Se você for estudar, biblicamente falando, o tratamento da lepra era um tratamento diferenciado, diferente das outras doenças. Por quê? Porque a lepra, ele falava assim, ó, vai lá se purificar. Era um tratamento de limpeza, de purificação. A lepra no Antigo Testamento ela era caracterizada como qualquer tipo de doença de pele, né? Se iniciava uma casquinha ou para ficar leproso. Mas se você for ver, o efeito do estava na pele, na verdade, era algo que estava aqui dentro. Exatamente. Era de dentro para fora. O que é a lepra hoje? Hoje a lepra é a hanseníase. Sim. Quando você vai ver, a hanseníase está aqui dentro, só que aí Exatamente. Vai... Né? Então, eu vou ler só aqui, vou passar para você a bola. Sim, para a gente finalizar. Eu vou ler aí, você vai estar precisando os benefícios espirituais de jejum que eu anotei. Vamos lá. Não, particularmente eu acredito que você vai entrar no mesmo tema que eu penso. Eu anotei aqui. Vamos lá. Ele é o benefício. O jejum ajuda-nos a sentir compaixão. O jejum ajuda o nosso espírito a triunfar sobre o corpo.
nos torna sensíveis às coisas do alto, nos aproxima de Deus e fortalece o nosso espírito. Seria um outro tópico. Recebemos mais entendimento e mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. Ou seja, você consegue adquirir um inimigo mais. Aumenta o poder da oração, ou seja, um potencializador, e apressa as respostas. Então, você vê, por exemplo, na vida de Daniel, que Daniel ele precisava de algumas respostas. Daí você vê que o próprio anjo fala, ó, a tua oração foi ouvida e, né? E fala assim, ó, mandou vir logo. A oração foi aquele dia. Então, eu coloquei aqui esses. Teria muito mais, só que aí ficaria muito tenso. Eu só preciso pontuar que não são vias de regra. Sim. Não são vias de regra. São experiências bíblicas. Nós podemos, sim, nos basear por ela, mas não são vias de regra. Por exemplo, você vai ver pessoas que falaram assim, como você falou, a oração foi ouvida, e aí apressou, o jejum apressa a resposta de Deus. Você vai ver Paulo orando a Deus, ele falando, orei 3 vezes ao Senhor para que me tirasse o espinho na carne. E aí, Deus falou para ele, a minha graça te basta, porque eu não poder se aperfeiçoar na tua fraqueza. Mas na questão de Paulo, eu imagino que Deus não queria tirar Cristo. Exatamente. Sabe por quê? Por causa da excelência das revelações. Justamente. Só como. Então, assim, se o cara não tivesse um defeito, ia falar assim, mano, vamos confundir ele. Ele pode se perder na história. Exatamente. Mas, de certa forma, não podemos caracterizar como uma via de regra. Né? Porque tem muita gente na Bíblia que orou, que jejuou e pode não ter alcançado. Sim. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Quando você falou que o jejum nos aproxima das coisas de Deus, nos dá entendimento das coisas de Deus, é verdade. Isso é fato. É verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, tá? Eu vou ler do 1 ao 3 rapidinho, a gente ganha tempo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, tá? A saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Peraí, eles estavam servindo a Deus, fazendo as suas obrigações, e aí eles estavam jejuando. E aí tem uma vírgula. Servir a Deus e jejuar são duas coisas que o cristão precisa entender que tem que ser feito. Não é só servir, tem que jejuar. Bom, a partir do momento que você jejua... Também não é só jejuar, é servir também. Porque depois que jejua e acha que está circulando. Eu pensei que tinha ficado claro que uma coisa não inibe a outra. Mas disse o Espírito Santo. Ou seja, eles estavam em jejum, trabalhando na obra. Aí o Espírito Santo chega e fala. Ou seja, é um fato que eu e você precisamos entender. Que para que Deus nos torne mais próximos dele, nós precisamos mortificar a nossa carne. Que esse é um dos benefícios espirituais que você estava falando. Então ele fala, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, para eles receber a direção do Espírito Santo, eles precisaram jejuar. Não é só trabalhar, não é só orar, mas jejuar. Torna você mais sensível à revelação de Deus. E tem um detalhe muito simples. Só sobrevive aquilo que é alimentado. É fato. Se você alimenta uma mágoa, ela se mantém viva. Se você não alimenta a água, ela morre. Então, se você mantém a sua carne mais alimentada do que o seu espírito, é fato que você vai prestar mais atenção nas coisas da carne do que nas coisas do espírito. Então, é muito importante também que a gente venha desmistificar algumas coisas, tá? É muito importante nós falarmos do jejum, falarmos, né, daquilo que Deus quer que nós façamos, tanto que tem uma passagem na Bíblia que agora não me recordo, mas ela é muito viva no meu coração, que as pessoas chegam para Jesus e falam assim, por que os teus discípulos não jejuam? E aí ele fala assim, porque o noivo está entre eles. E aí dá-se a entender que, enquanto eles estiveram andando com Jesus, eles não precisavam jejuar. Mas quando o noivo se retirar, quando o noivo subir aos céus, quando o noivo morrer
e ressuscitar ao terceiro dia e for assentar à destra de Deus Pai, aí eles terão as próprias experiências. É isso que Deus estava falando. Vai ter momentos da sua vida que você não vai ver Jesus, não vai entender a voz dele, não vai receber a direção que você quer, que você precisa, e aí é a hora que o jejum entra e te fala: paciência, misericórdia, calma, entendeu? Isso é O jejum ela é a ferramenta que vai fazer você entender justamente essas coisas. exatamente. Ele vai te tornar vulnerável. É a antena parabólica do céu. Que nem diz o É o Cristiano. satélite do céu. Cristiano. Então, ele te torna carnalmente morto e espiritualmente vivo. Né? Só que, Isaías, em Mateus capítulo 6, quebra as pernas dos caras que gostam de se aparecer. Né? Por que é importante que nós falemos disso? Porque é o seguinte, meu caso, é muito legal você instruir uma pessoa nos benefícios físicos e nos benefícios espirituais. Mas se você não controlar a vida de um cristão, ele se torna um cavalo no meio do deserto. Tu bate e corre. E ele vai achando que a vida é uma corrida, que a vida se torna uma competição. E a vida não é uma competição, nós somos cooperadores, não competidores. Sabe? Eu gosto muito de lidar com você por causa disso. Você não entende eu como seu competidor. E eu não entendo você como meu competidor. E tem irmãos que me veem como um competidor. Eu não sou um competidor, eu sou um cooperador. Se eu não puder cooperar com você para ganhar uma vida, eu estou lhe atrapalhando. Você está entendendo? Então, assim, Jesus ele deixou bem estipulado uma coisa. Ó. Presta atenção. Mateus capítulo 6, verso 16, ele diz assim, ó. Ele estava falando, né, sobre algumas coisas e tal, e aí ele fala quando você for orar, né, entra no teu aposento, fecha a porta, porque o teu pai te vê oculto, ele vai te recompensar publicamente. E quando você orar, não use de vãs repetições, porque os gentios acham que por muito falarem vão ser ouvidos, né? Não precisam ficar usando repetições e tal. E aí ele chega num ponto, né? Depois de orar o Pai Nosso, ele chega num ponto de falar assim, ó, no 15 ele fala assim: se porém não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Aí ele termina. Ele estava explicando o Pai Nosso. Na verdade, ele não falou para você só orar o Pai Nosso, ele estava dando um modelo de oração para as pessoas. Primeiro você ora em agradecimento, pedindo uma providência, pedindo perdão, também aprendendo a perdoar. Então, a oração do Pai Nosso é um modelo, não é uma via de regra que você tem que ficar repetindo, mas que você entenda como se deve fazer uma oração. E aí ele coloca uma parte que vai quebrar as pernas dos caras. Ó. E quando jejuarem, não vos mostrem contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareça que jejuam. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ele está falando assim, ó, quando você for jejuar, faz assim. Não fica com aparência de abatido para todo mundo perceber que você está jejuando. Porque, irmão, vamos e convenhamos, um camarada com fome, ele fica mal-humorado, ele fica com a cara feia. E aí ninguém precisa perceber que tu está jejuando. E aí todo mundo me pergunta, não, eu posso falar que eu estou jejuando? Não é uma via de regra, mas eu tenho isso para mim. Eu não vou sair tocando trombeta que eu estou jejuando. É o que o texto está falando. Vou puxar agora para mim. Né? Exatamente. Senão eu já recebi a glória aqui na terra. Porém, tem uma coisa muito legal. Você vai na casa de uma pessoa. Você chegou aqui. Ô, Carlos, toma um café. Você fala, não, eu não quero. Aí fala, o que é isso, Carlos? Eu passei o café por sua causa. Para você não ser mal educado comigo e falar assim, poxa, mano, não quero tomar um café, não. Eu vou me sentir ofendido, porque eu fiz por você e você não fez. E você vai estar desonrando o fato de eu ter feito algo para te agradar. Você pode sim falar assim, irmão, eu não quero que eu estou no propósito. Ponto final. Você, que não é errado. Que não é errado. Você não precisa chegar e falar, não, irmão, eu estou jejuando, por isso, devido a isso, eu não vou poder comer. Entendeu? Você está trazendo uma glória para você. Eu estou mostrando para o cara que eu jejuo. A partir do momento que o teu sentimento é mostrar para a pessoa que você está jejuando, você está errado. Mas a partir do momento que você fala, não, irmão, eu não quero, esse motivo. E que também seja prudente. Se você sabe que você vai na casa de alguém, você vai estar em um lugar que possa ser que seja ali servido algo, servido algo a você, né? Então você também, pô, vou fazer o jejum também agora, vou fazer um jejum antes. Que de certa forma, às vezes você também não sabe, né? De certa forma você pode ser pego desprevenido, ou você começou um jejum a partir do meio-dia ali, aí chegou alguém. Exatamente.
Pô, já pensou, eu tô aqui de jejum, chega com uma pizza em casa. Irmão, na hora eu entrego o jejum e já era. Então, vai, não tinha que lavar a mão aqui. Então, mas é engraçado porque Jesus está falando, ó, vocês não precisam mostrar para as pessoas que vocês estão de jejum. Aí ele fala assim, ó, porém tu, ele está falando para quem jejua agora, tá? Antes ele estava falando, quando jejuares. Porque quando jejuares é necessário que faça. Mas, porém tu, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto. Ele está falando assim, fica bonitinho, barato. Não deixa os outros perceber, é isso que ele está falando. Para que não pareça aos homens que jejuam, mas sim ao teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que o vem em oculto te recompensa. Sabe, irmão? A recompensa do jejum, fisicamente falando, para você que também está nos ouvindo, é uma recompensa benéfica ao seu corpo. A recompensa do jejum espiritual, ela faz com que você, ao chegar em um ambiente, a glória de Deus invada aquele lugar. Porque todo mundo fala, onde você pisar a planta dos seus pés, abençoado será. Mas, irmão, tem gente, eu posso te falar isso da minha sogra. Tem gente que eu vi tentando expulsar o demônio. A minha sogra chegava, colocava a mão na cabeça. Não, ela nem falava muito. Sai em nome de Jesus. Pá, a pessoa caía. Mas por quê? São propósitos que o jejum causa. Entendeu? Não são coisas espirituais. Porque os sócios espirituais da maldade temem aquele fulano. Não, porque o mesmo espírito que está em você é o mesmo que está em mim. Você concorda? O mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. Concorda? Então, Deus não tem preferidos, ele tem chegados. Quem é aqueles que são chegados? Aqueles que estão mais próximos, aqueles que procuram ele. Né? E tem um outro texto na Bíblia, né, que assim, mostra que o jejum não é feito só em deixar de comer. Pô, irmão, mas aí agora pegou. Porque jejum não é se abster de um alimento? Só que a partir do momento que você deixa de comer, irmão Carlos, por um propósito espiritual, e também não faz coisas que condizem com a conduta que você aprende biblicamente, você está errado. Vou te dizer um exemplo. Você está de jejum e uma pessoa te pede um casaco e você está com 2. Você só fala, não dá. Você está errando. Porque você poderia agasalhar uma pessoa e não ficar com frio. Olha que fato lindo. Vou te dar um exemplo, tá? Isaías, capítulo 58, né? Diz assim, ó, clama em alta voz e não te detenha, levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Ou seja, aqui o profeta ele tem que falar para quem está dentro da igreja. Levanta a voz ao meu povo e à casa de Jacó. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegar a mim. Isso aqui é crente, irmão. Esse é para crente. Esse é para cristão, para gente que está dentro da igreja, tá? Presta atenção. Não é por ímpio, não, tá? Dizendo, por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuam, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Aqui o povo está jejuando e falando, Deus, por que tu não está entendendo o que eu estou falando? Porque agora o povo buscava a Deus, fazia as coisas de forma correta, quando jejuava, deixava de fazer aquilo que era correto. Aí, ele fala, eis que para contendas e debates, você jejua. E para dardes punhadas impiamente não jejueis. Como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma. Isso dá-se a entender que o jejum aflige a nossa alma, a sede das nossas emoções. Que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Foi o texto que você leu em Daniel. Chamarias tu isso um jejum e um dia aprazível ao Senhor? Ou seja, Deus vestem com a roupa mais simples, vocês querem se humilhar, agora deixam de comer e acham que isso vai chamar a minha atenção, sendo que o vosso coração está sujo, sendo que as vossas obras estão erradas. Aí ele vai falar, porventura, este é o jejum que eu escolheria? Que
Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Ele está falando assim, ó, sabe qual é o jejum que eu escolheria? Que você fizesse algo que libertasse a pessoa da impiedade. Que você um dia escolhesse desatar o peso que você tem posto sobre o coração do seu irmão. Muitas vezes, irmão Carlos, as pessoas erram conosco e elas não vão pedir perdão para a gente. Nós devemos perdoá-las sem que elas nos peçam perdão. É isso que Jesus está falando. Vocês olham com cara feia para a cara das pessoas, porque elas erraram com vocês, mas vocês fazem questão de jejuar a mim. É como se você orasse o Pai Nosso: Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu não perdoo aquele que me tem ofendido. Aí Jesus falando: ah, fariseu, você não está entendendo nada. Não é só deixar de comer que vai te tornar espiritual. Entendeu? Então, aí olha o que Jesus vai falar. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto e que recolha em casa os pobres derradeiros, desterrados, no caso. Ele está falando, se você tem a possibilidade de ajudar uma pessoa, para mim o melhor jejum seria esse, que você ajude. Irmão, eu estava pregando tudo de missões, eu falei em mal, o Espírito Santo me levou a falar, que chocou a igreja. Eu vi todo mundo colocando a mão na boca e depois eles entenderam. Eu falei, irmão, não fale em língua estranha, mas ganhe uma alma para Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque muita gente está ligada no espiritual. Tu entra na igreja, se o camarada entrar na igreja e falar uma língua espiritual, falar em língua estranha, todo mundo pula, rodopeia e sapateia. Mas se ele falar uma verdade concreta, a Bíblia fala assim, nós somos impotentes na hora de ajudar o nosso próximo. Ninguém dá glória a Deus. Mas se ele falar assim, oh, aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui, todo mundo, oh, eu também! Isso nada. E não está sentindo, mas ele falou. Então, o que Jesus está falando? As suas obras têm que condizer com as suas atitudes em oculto. Aquilo que você faz em secreto também tem que ser exposto publicamente. Como? Se eu jejuo, eu também preciso ajudar o meu próximo. Se eu jejuo, eu também tenho que dar de comer ao pobre. Se eu jejuo, eu também tenho que agasalhar quem precisa. É isso que ele estava falando. Aí, ele continua dizendo, e vendo o nu, o cubra, e não te escondas daquele que é da tua carne. Bom, quantas vezes, irmão? Eu mesmo já olhei para uma pessoa da minha própria família e falei, não queria ver essa pessoa. Não, Jesus, eu vou atravessar. E aí Jesus fala para o meu coração, filho, é assim que me serve, então? Então, irmão, não adianta você ignorar o irmão, não adianta você deixar de falar com os irmãos e achar que está jejuando, que está agradando a Deus, que não está. É isso que irmão, e infelizmente, você que está nos ouvindo, isso tem que ser dito para que você acorde para a vida também. Entendeu? E aí ele vai continuar dizendo assim, ó, então, fazendo todas essas coisas, ele está falando, então, romperá a tua luz como a alva, ou seja, Cristo vai deixar uma glória em cima de você, ele vai deixar um poder em cima de você, a ponto de que você, ao passar, as pessoas falam, uau, ele é diferenciado. Por mais que maltratem ele, ele faz o bem. Por mais que façam mal para ele, ele está fazendo o bem. Esse é o benefício espiritual que uma pessoa vai causar, Carlos. Que quando ela do nada chegar no lugar, a pessoa fala, nossa, que estranho, o ambiente mudou, sabe? E aí ele vai falar, e a tua cura apressadamente brotará. Ou seja, tem pessoas que não recebem a cura de Deus, porque não liberaram para outras pessoas. Olha, foi o que você falou antes, né? Agora há pouco. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele te dirá, eis-me aqui. E acontecerá que isto, se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo e falar vaidade. Se abrires a tua alma faminta e fartartes a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas. Nas trevas. Não é nem das, é nas trevas. Olha aqui, eu ia trocar uma palavra aqui que ia mudar o texto todo. E a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como um meio-dia. E é engraçado ele falar do meio-dia, porque o sol do meio-dia é o sol mais forte que tem. Então, ele está falando que no meio das trevas, se você faz todas as coisas de forma correta, você pode estar andando no meio da escuridão. A luz vai brilhar como se fosse meio-dia. Né? Isso é fantástico, isso, né? E o Senhor te guiará continuamente. Ou seja, né? É Jesus falando através do profeta Isaías, sem mesmo ter nascido, né?
Ele falando, gente, não adianta a gente honrar a Deus com a nossa boca se as nossas atitudes não o fazem. Né? Então, você que é cristão, você que é, né, um amigo nosso, um companheiro nosso de obra, entenda uma coisa, irmão. Não adianta só jejuar, não adianta só orar e ler Bíblia. Tem que ter uma obra digna que agrade ao Senhor. Traduzindo o jejum, ele é no entendimento daquilo que é necessário ser feito. Exatamente. O que é necessário ser O jejum te praticado. qualifica, né? Ele te qualifica para entender isso aqui. Né? Que para ser espiritual você vai ter que ser carnal. É isso que ele então fala. Glórias a Deus. Glória a Deus. Então, não é uma conversa boa. É verdade, mas nós chegamos ao final, Carlos. Em nome de Jesus, queremos agradecer a você que vai estar nos assistindo, estará compartilhando, né, estará falando para um amigo que você quer bem, um amigo que você ama, aquele parente que você sabe que precisa de Jesus, seja uma palavra. Divulgue, compartilhe, comente, fale do programa de você, né, em nome de Jesus, para esses que vocês querem bem. Tá? Está nossos patrocinadores, o Rodapé, se você precisar de algo, está aí. Né? Tem na informática, com tablets, com smartphones, notebooks, computadores, tudo aquilo de informática que você precisa, a capinha, a película. Tem a nossa irmã Juliana Brutalks também, você está precisando aí fazer uma dieta, uma né? dieta, exatamente. Uma dietazinha aí, tem aí também. Tem nosso patrocinador também de embalagem, você que tem seu comércio, precisa aí também fazer a sua festa também. Então, está aí também, em nome de Jesus, está os contatos, olha que você assistiu o programa de você, vai ganhar o desconto. E também tem o Pix Missionário, né, que estamos falando de jejum. Exatamente. Né? Então, você que entenda a compaixão para com o próximo, tá bom? Ajudando-nos a fazer missões. Irmão Manuel, agradeço aqui a sua presença, a nossa diretora, né, todo mundo, em nome de Jesus. Eu queria deixar só um recado aí para os irmãos antes da gente fazer a oração. Né? Se você não gostou do que você colheu, mude a sua semente. Isso é muito simples. O evangelho, ele é um evangelho que muda caráter, um evangelho que muda, né, a forma de viver do ser humano. Né? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se você não tem gostado da sua colheita, mude o seu plantio. Né? Volte a jejuar, volte a buscar a face do Senhor. Bom, quero externar a minha gratidão ao irmão Carlos também. Você fez a oração inicial, eu faço a oração de término, é isso? Pode ser? À vontade. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer. Te agradecer porque este foi uma conversa muito prazerosa, muito proveitosa e muito direcionada pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Senhor, que os nossos amigos, que os nossos ouvintes e que todo aquele, ó Pai, que as ondas sonoras deste microfone alcançar, eles venham ser tocados pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue a nos ajudar. Abençoa, Senhor, a vida do meu irmão Carlos, de toda a sua família, a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos. E assim, Senhor, eu também te peço por aqueles que estão internados nos hospitais, nas clínicas de recuperação, Senhor, por aqueles, ó Pai, que estão no seu trabalho, ouvindo, Senhor, o nosso programa. Pai, que o teu nome seja sempre glorificado através das nossas vidas. Nos dá, Senhor, uma tarde abençoada, Senhor. Nos dá a direção daquilo a qual o Senhor quer, para a honra, a glória e o louvor do teu nome, que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos em forma de receber o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo e divino Espírito Santo esteja com cada um de nós. Que digam amém. O programa está encerrado.